Fala galera, hoje eu vou falar, da análise dos atletas da Classic Physique que vão disputar o Expo Super Show no Rio de Janeiro esse final de semana. Segura aí. Fala galera, sou o Rafa e hoje vamos fazer uma análise, dos possíveis concorrentes, na Classic Physique do Expo Super Show. Bom, eu vou falar aqui mais ou menos meu top 5, tá? E alguns atletas um pouco mais, né? Mas é a minha previsão, tá? E as minhas considerações. E vamos lá. Acho que não é segredo para ninguém que o Ramon é o franco favorito para primeiro colocado, pela sua linha, pelo seu volume, pelo seu resultado no Mr. Olímpia. Então não dá para ser diferente disso, ele se mostrou muito bem condicionado na press conference. Nessas fotos que vocês estão vendo, a linha do Ramon é um fenômeno. Então não dá para dizer que o cara não tem chance de vencer com unanimidade. Eu acredito que sim, por tudo que ele vem apresentando. Não é ser tiete nem nada. Até porque eu era um dos que falava que o Ramon deveria ter um pouco mais de tempo para chegar no Olímpia. Ele chegou bem, o quinto colocado. Na minha opinião, no máximo ele poderia ficar em quarto. O pessoal fala muito de terceiro, mas eu não acredito por alguns motivos que talvez um dia eu faça um vídeo. Bom, falando que Ramon seja o possível campeão, temos aí no top 2 a briga, para mim, vai ser entre Paulo Henrique Batista, o PH clássico, e o Gabriel Zancanelli, Por que eu ainda tenho essa dúvida? Porque o Paulo Henrique, ele é muito estético, essa pose dele é muito boa, e teve o duplo de costa dele e tudo mais, que o Tamer pediu, aí o Tamer vem e pede um duplo de frente. E assim, de costas, você vê que tem um certo vazio ali embaixo na lower back, a dorsal é preenchida em cima, mas embaixo falta, pela própria anatomia dele, mas também falta um pouco mais de trabalho. E aqui, cara, aqui é que tá o porquê que eu acredito que o PH ele leva vantagem em cima do Zancanelli, essa largura de dorsal, tanto de frente quanto de costas, Seus braços, são condizentes com o shape, o físico é muito estético, panturrilhas muito boas, e toda a estética dele. Qual é a minha preocupação com o PH? É a relação de condicionamento, se ele vai trazer um condicionamento suficiente para bater o Zancanelli. Por que eu fico preocupado? Primeiro que ele chegou quarta-feira, se eu não me engano, de uma viagem internacional. Isso retém e tudo mais, e dá um certo trabalho para o físico. Segundo, é porque o treinador dele nunca finalizou ele. Então é a primeira finalização, o que é um complicador também. Você nunca sabe o que esperar do cara, Então tem tudo isso contra o PH. Em estética eu acredito que o PH é melhor do que o Zancanelli, sem dúvida. Até porque eu já falei que eu não sou hater do Zancanelli e tal, mas eu não acho o físico do Zancanelli apropriado para Classic, Eu acho muito agressivo, certo? Mas o PH tá aí, que eu acredito que se ele acertar no condicionamento para o domingo, ele pode ficar com o segundo lugar sim. As pernas dele é muito boa, volumosas para um cara alto, braço muito estético, muito preenchido, tríceps bom, ombro bom, o peitoral nessa pose entrou bem, precisa de um pouco mais de volume, mas tá beleza. Bom, e aí vem o Zanca, O Zanca, eu não acredito que ele é um cara
para Classic Physique, eu já falei isso, né? Trabalha duro, né? É um menino que treina, que leva a sério desde sempre, né? Como atleta é o posicionamento que eu acho que o cara tem que ter, é o que ele faz, né? Mas eu não acho ele um físico para Classic, né? Eu falei isso do Europa Pro, ele tomou um cacete, né? No Olímpia, aí disseram que ele não foi visto, aí ele foi ganhou Porto Rico, aí chegou no Olímpia, tomou outro cacete e disseram de novo que ele não foi visto. A questão é, será que os árbitros estão tão errados assim, né? Tudo bem, o Olímpia ele errou uma relação de finalização e tal, beleza, mas o físico é muito agressivo para a categoria, então, e até a forma dele pausar também não ajuda, né? Um dos vídeos que eu fiz foi tríceps fibrado não ganha campeonato. Ele traz um condicionamento muito bom, mas eu não vejo ele muito bem para Classic não. Mas acredito que pela essa agonia toda em cima deles, né? Acredito que vai ficar brigando entre o segundo e terceiro lugar ali com o PH, né? Uma das coisas que eu criticava muito e critico até hoje é essa largura de dorsal que ele não tem, tanto de frente quanto de costas, e que ele melhorou, né, bastante, mas você vê que abaixo do trapézio aqui, né, some, e ele precisa trabalhar, mas isso é um erro, digamos assim, da maioria dos atletas brasileiros, né? E de frente, ó, ele não tem a largura necessária, tipo, ele é que nem o PH tem uma largura muito boa e você vê isso, o Zanca não, né? O Zanca é um tanque de guerra, ele não é quadrado, tá? Mas também ele não é tão estético para Classic Physique. Eu vou continuar batendo nessa tecla aí até, assim, eu gostaria de ver o Zanca deixar o peso dele fluir, né, ir para Open, porque o físico dele assim, não estou dizendo que é igual, mas me lembra muito o Rádio Chopin, né, pela relação das pernas, os braços, mas o Zanca precisa ganhar muita dorsal, velho, muita dorsal para brigar em qualquer categoria, seja na Classic ou seja na Open, ele tem que ganhar muita dorsal que ele deve, né? Peitoral também, né, o peitoral dele não é tão bom, né? O do PH também não é essa maravilha, por isso que eu acho que eles brigam, mas assim, numa pose como essa, o PH em estética ele ganha, né? Os dois têm um braço muito preenchido, né? Ombros, peitoral, os dois também brigam pela mesma situação, não tem um peitoral muito bom, mas a perna do PH acaba sendo mais estética no conjunto geral do físico, né? Então eu acho que vai ser essa briga aí, top 2, top 3 entre Zanca e PH, tá? Bom, o quarto e o quinto colocado, pra mim tá um cara que me surpreendeu, né? Porque quando ele se tornou profissional, eu não gostei do físico dele, não achei que era um físico para Classic, mas ele me impressionou muito, que é o Júnior Javorski, que cara, o que é isso aqui, bicho? É um tanque de guerra, a largura de dorsal necessária, né? É a perna grossa necessária. Assim, ele tem dois erros, a relação do braço dele, mas aí é uma situação até da própria genética dele, né, de origem e inserção dos tríceps e tal, você vê que fica um vazio, né, e um bíceps não muito cheio, e a forma dele posar, esse duplo bíceps de frente aqui, ele não deveria fazer, ele deveria girar o tronco e fazer um duplo mais com o tronco girado para poder afinar mais a cintura. Essa perna está muito grosseira, né? A perna é grossa, ótimo e tal, mas ele precisa melhorar esse posicionamento de perna, tá? Não precisa mostrar tanto esses adutores. Essa pose é típica de bodybuilder e não de Classic, tá? Mas, por exemplo, essa expansão de dorsal está perfeita, né? É a largura de dorsal, a grossura de dorsal aparecendo aqui, né? A perna tá certinho para essa pose, tá ótimo, né? E a Classic, a pose favorita, esses Classic BR me matam de raiva porque todo mundo faz essa pose aí. Pode olhar, Ramon faz essa pose, Zancanelli faz essa pose, o Javorski está fazendo essa pose, né? Então é complicado, cara.
mesma pose, mesma pose. Mas é um cara que eu tô apostando aí para um top 4, né? E se os caras der mole, ele sobe também, tá? Só precisa melhorar essa pose, ó. Pô, ele tem que abaixar mais os braços, até para poder ganhar mais largura de dorsal e mudar essa posição de perna. Quando ele faz aqui, ó, um pouco mais inclinado, mas ele deveria girar mais esse tronco, a perna dele dá mais dá um traço mais estético, né? Menos agressivo, e isso é bom, sacou? E deixa a cintura dele até mais fina. Quando ele já começa a girar, a coisa já começa a ficar ruim, né? Mas é um cara que eu gostei de ver, gostei da evolução dele, né? É um cara que se profissionalizou e ficou aí trabalhando na dele aí, tranquilo. Evoluiu o que precisava evoluir, porque a perna dele não era assim, né? Não era tão boa, e era uma das críticas que eu tinha. Mas ele precisa melhorar nas suas poses, né? É um cara que, rapaz, aí ó, quando ele estava disputando no amador, a perna dele não era tão boa assim, sabe? Apesar de que ele ganhou foi aqui, ó, ele se profissionalizou aqui, tá vendo? A perna dele não era tão boa, tá? O físico não era tão bom assim, e ele fez a melhoria necessária. Ele fez o que eu acho que todo atleta, quando se profissionaliza, deve fazer: dar tempo ao tempo, fazer a melhoria para depois disputar, né? Em algumas exceções, é claro, que eu vou falar mais pro final do vídeo, tá? Bom, disputando ali o quarto e quinto colocado com o Júnior Jaworski, eu acredito que seja esse menino, que é o Diego, né? O Diego Classic, que é um absurdo, tá? Essa perna muito boa, ele posa muito bem, né? Ele sabe explorar os pontos fortes dele. A dorsal dele é um absurdo. Talvez eu até ache o vídeo aqui que ele... Mas parece que ele não tem braço, né? Bíceps inexistente, tríceps também, antebraço nem se fala, né? Tem 2 palitos de fósforo aqui. O ombro também não é tão legal assim. Então eu acho que ele vai ter problema para isso, né? Mas posa que é um absurdo, velho. Olha essa pose, esse duplo de frente. Se esse braço ganhar mais volume, né? Na verdade, assim, um tronco como um todo, para poder fazer mais jus à perna que ele tem, rapaz, esse menino vai dar muito trabalho, cara, muito trabalho, né? Olha pra isso. E se der mole, ele vai passar na frente de gente que tá cotado, velho, né? O condicionamento eu não achei tão legal ainda, mas vamos ver, né? O vídeo que todo mundo já viu, que é ele posando. Olha para essa perna, quando ele faz isso, olha essa posterior pulando aqui, é bizarro, cara, é muito bizarro, né? Pose muito boa. Ele sabe aproveitar aí, ó a perna. Mano. E ele tem o que uma porrada de brasileiro não tem, né? Posterior, uma perna completa, né? Olha essa posterior pulando aqui, fazendo uma barriga junto com o glúteo. Olha pra isso. Esse menino vai dar trabalho, velho. Se os caras demolem, né? Por mais que o braço não seja condizente, ele vai dar trabalho. E aí o Jaworski tem todo o volume que precisa, né? E ainda tem isso, o Jaworski não se mostrou de costas, então tem um certo receio. A atleta é um bicho pilantra, só mostra o que é os pontos fortes, então Jaworski só se mostrou de frente, de costas ele não se mostrou, eu fico meio receoso, né? E o Diego se mostrou aqui muito bem. Acredito que ele vai ficar brigando com o Jaworski ali na quarta, quinta posição, tá? Bom, esse é meu top 5, né, o que eu acredito. E aí vem alguns caras, né, dos gringos. O que me chamou a atenção foi o Yasser Bigu, que eu gostei de ver no palco, né, na prévia.
na prévia não, na press conference. Eu achei ele bem estético, né, com volume legal, mas eu achei que ele não estava tão condicionado assim, né, mas vamos ver. Daqui para domingo muita coisa pode mudar. Inclusive eu estou gravando esse vídeo aqui umas 3 da manhã, cara. Então, 3 da manhã de sexta-feira. Mas esse cara, eu gostei do físico dele. Não é tão largo de dorsal, mas é um físico que tem suas linhas muito boas, né? Se mostra muito bem de frente. Aqui, muito bem, ótimo, né? Peitoral, a perna muito boa. Era uma das coisas que ele vivia escondendo. Aí as costas, ó, falta o grande dorsal aqui, que é fraco. Mas isso aí em relação ao resto também, como o show é mais brasileiro, os brasileiros também pecam muito nisso, né? Então vamos ver como é que vai sair o Yasser Biglu. Bom, a grande agonia é se eu acho que o gorila não vai ficar na frente. Bom, eu acredito que o gorila vai lá pro fundo. Como eu já falei, eu não acho que o gorila tem físico para brigar na Classic. Ele precisa de tempo, ele precisa volumizar, né? E ele precisa mudar a sua rotina de poses. Ele é muito grosseiro, né? O Pinduca falou que esqueça os fãs e pose para os árbitros. Eu concordo, porém, né, eu tenho que falar que, na minha opinião, o gorila ele não posa como um classic, né? Posar como um classic é diferente de posar como um bodybuilder. A agressividade na classic physique não ajuda, sacou? Ele vem mais cheio do que o Europa, isso é nítido, ele vem mais denso, mas ainda assim ele não tem essa densidade toda, até mesmo por como ele está treinando hoje, né? Isso é o que interfere muito. Se dá para ver aqui, deixa eu ver no de cá. Deixa eu ver Paulo Henrique Batista. Aqui o gorila. Pronto. Eu não vejo esse físico sendo estético e brigando pelas primeiras posições. Tudo pode acontecer, né? Os caras errar a finalização e tal, mas eu não vejo o gorila lá na frente. Ele continua fazendo uma flexão muito grande, né? Como ele deveria ficar mais em pé. Ele tem pouca posterior, a dorsal dele não tem tanto trabalho assim, não é tão larga, né? E nem tão detalhada. Os braços dele, principalmente o tríceps, é fraco, né? Antebraço também. A parte baixa da dorsal é muito fraca. O que eu falei no outro vídeo, eu continuo falando, o gorila precisa de tempo, né? Eu acho que ele se precipitou em competir esse ano, mas tem questão de patrocinador e tudo mais, então eu até entendo. Mas para esse show em específico, né, eu acredito que foi precipitado. Ele só deveria competir no final do ano que vem. E cara, tem deixa eu ver, outro cara que eu gostei de ver, né, foi o Drey, bicho. O Drey que se profissionalizou agora, né? Agora, tem pouco tempo, deve ter uns 2, 3 meses aí, mas se mostrou bem aqui, né? Falta um pouco de condicionamento para brigar, falta maturidade nas poses, né? Ele eleva muito os braços para fazer o duplo bíceps, e isso faz com que a dorsal dele, que não é tão boa assim, fique menor ainda, né? Mas é um cara que tem uma densidade monstra, e velho, não só densidade, ele tem estética, né? E eu acho que se o gorila demole, o Drey fica até na frente do gorila, né? Você vê o braço do Drey, muito, muito bonito essa pose, apesar do peitoral não vir tanto. O gorila leva vantagem, mas o braço em si do Drey leva muito mais vantagem nisso, né? Perna também.
e a densidade do Dre, que na minha opinião é melhor do que a do gorila, né? O Dre só precisa aprender a posar melhor, né? Porque eu não acho, do mesmo jeito que eu critiquei as poses do gorila, né, a minha crítica vai para as poses do Dre, que são muito agressivas. E aí tem essa questão da posterior, né, que eu sempre falo para os atletas brasileiros, eles contraem a posterior e isso deixa a posterior menor ainda. Bom, deixa eu ver se tem mais alguém. Não. Bom, esse é meu top 5, né? Ramon ganhando, Zancanelli e PH brigando pela segunda posição ali, segunda e terceira posição. O Diego brigando com o Javoski, que para mim foi uma surpresa muito grande, muito boa, né? E eu acredito que o gorila deva ficar para lá do top 6, top 7 aí, né? Até porque tem os outros concorrentes, e eu não acho que o gorila tenha esse potencial todo para estar brigando lá na frente. Dito isso, aí tem Felipe Marins e tem o Wendel, se não me engano, que disputou, que brincou com o Ramon na press conference, né? Que são caras que aí eu concordo deles disputar para ver a distância de nível deles, né, para o profissional. Os caras se profissionalizaram agora. Marins, final de semana passado, o Wenderson, não me engano, Everton, não é o Wendel, Everton, no final de semana retrasado, se não me engano, né? Então eu acho legal o cara, já que eles vão para Pro mesmo, os caras disputar agora, né? Tipo, tem quase 2 semanas aí de diferença, para poder ver o quanto falta para eles chegarem no nível profissional, né? Mas todo o resto eu acredito que o trabalho tem que ser que nem o Javoski fez, que é deixar um tempão aí, né, fazendo off-season, ganhando peso, ganhando musculatura, ajeitando os pontos fracos e para poder competir, né? E é isso, galera. Deixe seus comentários, deixa aí seu posicionamento, que você acha dos atletas, quem vai ganhar, né? Se você concorda, se você não concorda comigo, esmaga o like, né? Compartilha aí com a galera. Valeu, fui!